Olá, igreja amada, querida, abençoada. Estou aqui para mais um dia de meditação nas Escrituras. Na verdade, estamos meditando num tema nas nossas células que tem gerado assim alguma coisa muito especial entre os irmãos. Tenho recebido muito retorno de como os irmãos têm sido desafiados mediante esses temas, né? Esse grande tema que é o purê de batata, que de alguma forma surpreendeu todo mundo. E como cada célula tem sido assim alguma coisa muito especial, um processo bem interessante. E o melhor não é os testemunhos isolados de alguma coisa que foi boa, que foi interessante. O melhor é a mudança de mentalidade. Isso tem sido alguma coisa muito boa, muito especial. Quando as pessoas vêm conversar e demonstram uma mudança de compreensão. E esse é o grande propósito. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, quando João Batista pregou o batismo de arrependimento, chamando as pessoas a esse posicionamento de se arrepender, ele estava falando sobre mudar a mente, né? Jesus também pregou a mensagem de arrependimento, e o Evangelho fala de arrependimento, e Paulo vai dizer para a gente que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, através de uma mente renovada. E esse é o desafio para nós como igreja. Eu tenho ficado muito feliz da repercussão desses estudos, né, dessa mensagem, usando uma parábola, vamos dizer assim, né? Não é uma parábola, né? A gente está usando como exemplo aí, né, o purê de batata como uma referência. E tem sido assim de muito crescimento, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje a gente está falando sobre... Hoje eu vou trazer uma palavra sobre a terceira etapa do purê de batata, da preparação do purê de batata. Nós descascamos o purê. Isso envolve nos mostrarmos, isso envolve nos revelarmos, isso envolve tirarmos nossas máscaras, isso envolve estarmos, de certa forma, desprotegidos diante uns dos outros, né? Não há relação profunda sem sinceridade, verdade, abertura para a confiança, né? E de alguma forma nós temos sido estimulados por Deus, encorajados por Deus a esse descascar. E na semana passada passamos pelo cortar, que envolve sermos tratados pela palavra de Deus. A palavra de Deus corta a nossa vida. A palavra de Deus, ela é afiada para chegar no ponto das coisas, chegar no X da questão, né? Às vezes nós não percebemos os caminhos que tomamos, não entendemos que algumas coisas que nós fazemos são muito destrutivas, né? Às vezes a gente conversando com alguns pais, essa semana alguém me trouxe um testemunho aí, uma situação, um testemunho, né? Um exemplo de um pai assim, em relação ao posicionamento com o filho. E eu, no meio dessa situação, que eu não preciso contar qual é, eu percebi o quanto esse pai estava, na verdade era uma mãe, né? O quanto essa mãe estava cega quanto ao que estava fazendo com o filho. Ela não consegue perceber que aquela superproteção não é um ato de amor. É um ato de cuidado extremo, um cuidado excessivo, mas que não prepara aquele filho para boas escolhas amanhã, para um bom posicionamento amanhã. E isso precisa ser... precisa
o que as pessoas precisam? De discernimento, de entendimento. Precisam sondar os próprios corações e entender de onde vem a motivação para todas as atitudes que tomamos. E é nessa hora que a palavra entra, porque a palavra se apresenta para nós como um espelho e ela revela como nós somos, como nós estamos. E nos dá a oportunidade de, a partir de como estamos, de como somos, fazer restaurações, fazer consertos, perceber os detalhes que precisam ser mudados. A palavra faz isso, então nós precisamos estar sempre diante da palavra. E esse processo é um processo de corte. Há coisas que vão ser efetivamente cortadas da nossa vida, hábitos que vão ser tirados. Isso causa dor muitas vezes. Mas é o melhor caminho para a paz. É o melhor caminho para a segurança. É o melhor caminho para a alegria. É o melhor caminho para a satisfação. Mas lembramos também que a palavra nos corta, mas a palavra nos corta muitas vezes, quase sempre através de pessoas. Muitas vezes Deus vai falar diretamente com você e vai cortar você. Mas mesmo quando ele fala diretamente, por exemplo, quando ele usa a palavra Bíblia, a Escritura, para falar contigo, a gente precisa lembrar que essa Escritura foi totalmente inspirada por ele, mas homens escreveram. A gente consegue perceber estilos literários diferentes, características das pessoas que escreveram esses textos, propósitos. A Bíblia é tão divina, é tão humana quanto divina. Homens escreveram tanta sabedoria porque exatamente estavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes Deus está usando o que um homem registrou para cortar as nossas vidas. Então, esse processo de corte tem a ver com o quanto nós podemos abençoar uns aos outros, abrindo os olhos uns aos outros. E nós lemos lá o texto de Hebreus 3, que vai falar assim: exortem-se uns aos outros todos os dias, para que ninguém fique endurecido pelo engano do pecado. Então, se nós não abrirmos os olhos uns dos outros, vamos ficar endurecidos. E o desafio para nós é não permitir que isso aconteça. No texto de hoje, no estudo de hoje, tem um texto proposto aqui para leitura, que é o de Hebreus 3, versículos 7 e 9, que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está falando, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Seguindo para o 9, né? Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Esse texto está falando que o povo de Deus viu Deus fazer muitas coisas, mas não abriu o seu coração, não amoleceu o seu coração para se tornar obediente a Deus, para se tornar sensível ao que Deus estava fazendo, o que Deus estava falando, a como Deus estava direcionando. Eles se fecharam, se endureceram exatamente porque não deram ouvidos ao que Deus quis ministrar ao coração deles. A palavra os cortou, ou a palavra tentou cortar, mas eles não abriram o coração para esse corte. No final das contas, a palavra se transformou em juízo para eles, e uma geração inteira morreu no deserto, porque não amoleceu o seu coração. E o texto dessa semana, o estudo dessa semana está falando exatamente sobre isso. Nos processos que nós vivemos o descascar, o cortar. O processo dessa semana é o cozinhar. E o que precisamos para cozinhar batatas? As batatas que já foram descascadas e já foram cortadas, mas ainda não estão prontas para serem amassadas. Tem uns vídeos aí que o pessoal gosta de colocar um aparelho que vem apertando tudo. Eles botam vários tipos de objetos ou de
de coisas ali que cada um com textura diferente, com estrutura diferente, ferro, vidro, papel, massa, e aí aquele aparelho super potente vem esmagando tudo, despedaçando, quebrando. Um aparelho desse pegaria uma quantidade de batatas cruas, picadinhas, e de repente amassaria tudo, esmagaria tudo, mas esse material esmagado da batata não serviria para gerar uma massa homogênea, um creme homogêneo. Porque só tem um jeito de você conseguir fazer o purê com a batata: cozinhando ela, amolecendo ela. E o que você precisa para amolecer a batata? Água e fogo, basicamente. E eu quero lembrar que água e fogo são símbolos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito, ele arde como um fogo diante do trono de Deus. Há 7 Espíritos. O Espírito de Deus, como 7 partículas dele mesmo, a gente não vai entrar nessa questão aqui, ardem diante de Deus permanentemente, como um fogo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos do Pentecostes, apareceram línguas pegando fogo nas cabeças deles. O fogo está relacionado ao agir do Espírito, ao mover do Espírito, à presença do Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala que há um rio que flui do trono lá em Ezequiel 47. E tudo vive por onde esse rio passa. Esse rio é o rio do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo também tem essa referência de ser como um rio, de ser como água. E na verdade é o Espírito Santo, diz a palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu mencionei no texto do estudo dessa semana que a gente reconhece as etapas da preparação do purê de batata, mas a gente não precisa considerar que o processo de Deus na nossa vida seja assim em etapas, porque as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo que a gente abre quem nós somos, perde a casca. A gente só faz isso, só consegue abrir quem nós somos, só consegue descascar quando a palavra nos corta. Simultâneo. Quando a palavra nos corta, a palavra só nos corta quando ela vem movida, recheada do poder do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, não vai ter nem descascar, nem cortar em nossas vidas. Por isso, Hebreus está dizendo: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É o que o texto está dizendo para a gente. Então, o processo de cozinhar tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ou a gente se endurece, ou o Espírito Santo nos amolece. Não há como termos bons relacionamentos com os nossos irmãos, não há como perdoarmos uns aos outros, não há como termos tudo em comum se estamos endurecidos. Quando eu estou endurecido, eu estou resistente a qualquer entrada na minha vida, a qualquer investimento em mim. Eu estou fechado em mim mesmo, estou fechado nos meus planos, na minha vontade, na minha visão de mundo. Eu não vou querer perdoar alguém se eu sou o que há de mais importante para mim. Eu não vou querer perdoar alguém se os meus sentimentos têm a prioridade no meu coração. Então, se alguém os feriu, que suma da minha vida, que desapareça de mim. Então, eu não vou ter relacionamentos profundos. Eu vou me isolar, eu vou me fechar. Mas para eu não ter um coração embrutecido, eu preciso que alguma coisa me amoleça. O Espírito Santo é quem faz esse papel. O texto que nós temos lido em conjunto, né, de tudo que estamos falando aqui nesses dias, é o de Filipenses 2,
que Paulo fala assim, olha, se por estarmos em Cristo, ou seja, nós que estamos em Cristo, nós que não vivemos mais por nós mesmos, não vivemos mais a nossa própria vida, porque a vida que temos agora está em Cristo. É a partir dele que vivemos tudo o que vivemos. Então, se por estarmos em Cristo, nós temos motivação, encorajamento. Se Cristo é encorajamento para nossas vidas e nós em Cristo somos encorajamento para os outros, nós em Cristo devemos encorajar os outros. Se por estarmos em Cristo temos também alguma exortação de amor, ou seja, o cuidado mútuo de abrir os olhos, de mostrar caminhos melhores. E exortação também é encorajamento. Encorajar pessoas a mudarem de vida, a darem passos práticos em direção à bênção, à vitória, ao crescimento. Então, se por estarmos em Cristo a gente tem motivação, se por estarmos em Cristo a gente tem exaltação de amor, se por estarmos em Cristo temos, e aí estamos entendendo isso como os fundamentos da unidade, nós temos o terceiro fundamento, comunhão no Espírito. É o Espírito que produz comunhão. Paulo está ciente de que não pode haver a unidade perfeita dentro do corpo de Deus, dentro do povo de Deus, se o Espírito não estiver trabalhando. Mas a gente pode endurecer o Espírito, e aí por isso Paulo fala lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. A gente precisa entender que o Espírito Santo não é uma coisa, não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Com ele a gente tem ou não relacionamento. E aí a gente não pode, a gente precisa ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo, de não caminhar no nosso próprio pensamento, ser refém continuamente dos nossos pecados e das nossas práticas ruins. A gente precisa dar voz e a gente precisa dar ouvido ao Espírito Santo. E Paulo vai falar pra gente então, não entristeçam o Espírito Santo. Ele pode ser entristecido, porque ele pode ser esquecido, ele pode ser desprezado, ele pode ser desrespeitado por nossas atitudes, por nossas escolhas. Ele pode. Não faça isso. O mesmo apóstolo Paulo vai falar aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito, se a nossa vida espiritual não for alimentada com constância, com vida de oração, com investimento no nosso próprio crescimento, nós vamos estar apagando a influência do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estiver nos influenciando, não haverá descascar das nossas vidas. Vamos manter nossas cascas, nossas aparências, nossas máscaras. Consequentemente, não haverá corte, nenhum preparo para sermos um purê de batata. Por quê? Porque vamos lutar com toda a força para mantermos a nossa força. Ou melhor, a nossa aparência, a nossa estrutura normal. Ninguém pode saber que eu tenho dificuldades, problemas, questões a resolver. Estou enrijecendo a minha vida, embrutecendo o meu coração. Se o Espírito Santo não tiver voz em nossas vidas, não tiver vez em nossas vidas, nós estaremos perdidos. É Ele quem faz esse papel. Então, a Bíblia fala assim, olha, Paulo fala, não deixe que isso se apague dentro de você. Não deixe que essa voz fique muda dentro de você. Não fique surdo para a voz do Espírito. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O desafio de Deus para nós é entender
o que Ele quer conosco. Deus não quer que nós sejamos escravos dele. Escravos com mentalidade de escravo. Ele nos chama a ser servos, mas não servos que têm medo do seu Senhor. Servos que operam por obrigação. Não. Deus quer que a gente entenda o lugar que temos nele. Nós somos a habitação dele. E se nós permitirmos que ele opere em nossas vidas, ele vai trazer para nós tudo de que precisamos. Ele vai transformar as nossas vidas. Mas precisamos deixar que ele faça isso. O texto de Tiago, capítulo 4, também está no nosso texto dessa semana. Diz assim, no versículo 1 ele fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está falando, por que vocês têm problemas entre vocês? Por que vocês dentro da igreja têm rixas? Por que dentro da igreja vocês aí, às vezes não se entendem? Às vezes até se degladiam. Tem brigas terríveis. Por que vocês se desentendem? Mesmo dentro do contexto da igreja. Porque vocês têm paixões guerreando dentro de vocês. Vocês estão sendo controlados pelos próprios desejos. O coração está endurecido. Então alguém faz alguma coisa que te incomoda ou que te ofende de alguma forma, você quer resolver na hora e você quer fazer aquela pessoa entender o quanto ela está errada. Ou seja, você está criando uma batalha, criando uma guerra a partir dos teus próprios sentimentos. Você não está entendendo a importância do corpo. Eu imagino dois irmãos. Vamos supor que um pisou no pé do outro, sem querer. E aí, aquela pessoa que teve o pé pisado, né, se levanta e fala: como você não viu? Por que você não viu? Você é isso, você é aquilo outro, e blá, 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 e começa a falar. Ela quer que a pessoa entenda a dor que causou. Às vezes a pessoa fala na hora e pisei, poxa, foi mal. Foi mal, você não enxergou, você não viu? Aquela tendência à briga, tendência à guerra, tendência à discussão. Vamos supor que chegue um pai e o pai olha os filhos ali brigando e não faça nada, ou diga: você tinha que, fale para o irmão que pisou, você tinha que ter visto, você não pode fazer, sabe? Não soluciona, não resolve. Esse pai precisaria dizer para esses dois irmãos: olha, presta atenção, essas coisas acontecem. Sem querer, um pode ferir o outro em qualquer momento da vida, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Por descuido, a gente precisa perdoar. Porque tem uma coisa que é maior do que o nosso orgulho ferido: a necessidade de sermos um. A necessidade de sermos uma família. Se eu nutrir o sentimento desses dois irmãos, se o pai nutrir o sentimento desses dois irmãos, um contra o outro, porque cada um fazendo valer a sua própria justiça, um dia, quando esse pai não existir mais, esses irmãos estarão separados. Cada um vivendo a sua própria vida, distante um do outro. Dentro da igreja acontece isso. Então a gente precisa fazer esses irmãos entenderem que tem alguma coisa que é mais importante do que o orgulho ferido. Tem alguma coisa que é mais importante do que a ofensa. A unidade precisa ser preservada. A palavra fala assim: olha, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. A palavra fala assim: esforcem-se pela unidade. Porque a gente precisa entender que, como igreja, nós somos uma família. Devemos lutar uns pelos outros, não um contra os outros.
uns contra os outros. Então esse texto está dizendo, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem dos desejos do coração de vocês, das paixões de vocês, que ficam guerreando dentro de vocês. Há uma guerra dentro de vocês que gera guerra fora de vocês. Por que há uma guerra dentro de vocês? Porque há um coração endurecido. Deixe o Espírito Santo quebrantar o seu coração. E aí, o texto proposto é Tiago 4, 1 e o 5. Olha o que diz o versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você acha que é sem razão? Que palavra profunda! O Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. Se o Espírito Santo de Deus tem ciúme de você, tem ciúme de mim, é porque, em alguns momentos, nós podemos nos dedicar mais a outras coisas do que a Ele. Nós podemos amar mais a outras coisas do que a Ele. E quando amamos mais outras coisas do que Ele, nós nos perdemos, nos afastamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus e o apagamos dentro do nosso coração. Não haverá comunhão com Deus, logo, jamais haverá comunhão uns com os outros. Só vamos ter comunhão com aqueles que nos agradam, que nos satisfazem, que concordam conosco. Qualquer outra pessoa não terá abertura no nosso coração. Qualquer outra pessoa que nos confronte ou até Deus seja levantado para nos cortar, será rejeitada. Não haverá comunhão, não haverá unidade nunca. Que nós pensemos nisso nessa semana. Que nós tratemos disso em nossas células com profundidade. O Espírito Santo não pode mais ser entristecido, ele não pode mais ser apagado dentro dos nossos corações. Ele precisa ter voz e vez em nossas vidas para trazer palavras que nos quebrantam, para usar inclusive o nosso irmão para cortar a nossa vida, para abrir os nossos olhos, para trazer entendimento, para nos trazer cura. Às vezes a cura... Eu visitei um irmão hoje da nossa igreja, o nosso irmão Vitor. Falei sobre ele no culto. Ele fez uma cirurgia de peito aberto, está com cicatriz aqui, mas está bem, está se recuperando bem, graças a Deus. A cirurgia foi uma bênção. Mas deixa eu usar o exemplo dele, para que ele estivesse bem hoje. E o quadro dele estava muito difícil, muito preocupante. Tão preocupante que o médico não falou todo o cenário para ele antes da operação, para não deixá-lo abalado. Mas foi uma cirurgia boa. Mas para que ele hoje estivesse bem, precisou haver um corte. Uma cirurgia que durou 4 horas e meia. Que processo! Para que houvesse saúde, para garantir a saúde, precisou haver um corte. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, talvez precise haver um corte. Então ele está amolecendo o nosso coração e nos preparando para esse corte. Deixa ele fazer essa obra em sua vida. Deixa ele tratar o seu coração. Deixa ele quebrar o seu eu. Deixa ele despedaçar o seu coração endurecido. É bênção e saúde para você e para todos à sua volta. Amém? Sem esse processo, não haverá purê de batata. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você. Deus fortaleça você. Que Deus abençoe a sua célula. Que seja uma semana de crescimento e de bênção para a nossa vida como igreja. Amém? Grande abraço, meu querido. Paz.